Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, é uma honra, um prazer ter todos vocês aqui conosco. É, eu acho que se tem alguma coisa que nos orgulha muito, se tem uma coisa que nos orgulha muito no nosso trabalho, é poder aqui dizer para vocês que ter vocês e ter as vossas equipes dentro do nosso dia a dia, trabalhando conosco, fazendo parte do nosso cotidiano, é uma benção. Isso porque nós lidamos com pessoas especiais. Então, nós temos aqui dentro do nosso corpo de alunos, né, corpo de participantes, vamos dizer assim, não digo nem alunos, porque aqui nós temos grandes profissionais que estão aqui acompanhando isso conosco, que muito nos honram, inclusive, com a sua participação, mas nos honra mais ainda com a confiança de ter a Garcia Moreno como parceira de trabalho, né? Digo para vocês aqui que se a gente for considerar o PIB de quem está aqui nessa reunião conosco, nós temos com certeza a maior parte da, do PIB do agronegócio brasileiro, tá? Eu acho que isso não tem uma forma de expressar agradecimento, então agradeço a Deus mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês e ter vocês como os nossos parceiros. Beleza, pessoal? Nosso evento de hoje, ele é sobre nosso webinagro de hoje. A gente vai falar sobre ICMS. A Garcia Moreno, a gente vem fazendo vários webinars, e toda semana tratando de um assunto diferente, né? Então, nós tivemos o livro Caixa Digital semana passada, e assim sucessivamente, e teremos outros assuntos para a semana que vem, e assim, se vocês fizerem um acompanhamento lá no nosso portal das publicações, desses webinars, vocês vão tendo essa dinâmica de que o que vai acontecendo, né, no nosso dia a dia aqui. Por que, pessoal, que a gente faz o webinagro? A gente publica sobre esses assuntos. Por exemplo, se a gente for falar de ICMS, convênio senha, renovação, praticamente o que nós vamos falar aqui, a gente já tem publicado lá no nosso portal. Mas acontece que vir aqui bater um papo com vocês tem um sentimento diferente, que é trazer essa informação de forma mais bate-papo, mais mesa redonda, mais informal, tá bom? Então, eu acho que todo mundo conhece a gente, mas para todo mundo conhece a gente, mas para que fique assim mais visual, né, o nosso relacionamento, meu nome é Wellington Garcia, sou o diretor CEO da Garcia Moreno, faço parte do quadro de fundador da empresa, foi fundada, já estamos completando aí 20 anos, eu e o Moreno, né, eu sou o Garcia e o Moreno é o José Aparecido Moreno, também conhecido de todos vocês. Sou gestor da parte de consultoria tributária, sou professor também, professor BSSP, então, temos aí uma série de atividades desenvolvidas na área, sempre no agronegócio, que é o expertise aí da nossa instituição. Tudo bem? Vou apresentar para vocês a Cida. A Cida Azevedo é a nossa consultora sênior da parte responsável pela consultoria da área de ICMS na Garcia Moreno já há alguns anos. Mas a Cida, de algum tempo, já está no setor, então ela conhece, por exemplo, o convênio 100 do dia que ele saiu, né? Que saiu faz pouco tempo, tá, pessoal? É de 97, né? Não estou entregando nada, Acho Cida, bom. fica tranquila. Mas a Cida tem uma longa experiência na área e vai contribuir bastante com o nosso conteúdo hoje aqui. Cida, dá um bom dia, um oi pro pessoal aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu acho que eu conheço todo mundo já, né? E acho que todo mundo me conhece também. Estou na Garcia Moreno já há 8 anos, fez esse ano, né? Apesar que não teve bolo, como o ano passado. Mas eu fiz 8 anos na Garcia Moreno. E eu lembro como se fosse hoje, infelizmente, quando foi lançado o convênio 100 de 97, que eu já estava trabalhando.
O Hélito tem razão, eu estava trabalhando já, eu comecei em 94, então em 97 eu já estava trabalhando e eu amei destrinchar esse convênio aí, quando começou todos esses benefícios, né, que a gente realmente tinha muito pouco. Eu trabalhava com Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, então para essa região foi um convênio muito bem-vindo. Legal, Cida, obrigado. Eu já senti a chamada aí para um bolo, né? Mas tudo bem. Pessoal, vou apresentar agora para vocês outra pessoa que também faz parte do atendimento cotidiano de vocês na equipe de consultoria, que também com certeza é conhecida de vocês, né? Às vezes não de vista, né, Daiane? Que a Daiane, ela nunca teve muito relacionada à questão de viagens antes da fase pandemia, mas ela é mais recente na Garcia Moreno, mas ela também tem uma história já no agronegócio, no cooperativismo e tal, e sempre nessa área também de ICMS. Consultora pleno também, atua junto com a Cida no nosso apoio. E, Daiane, dá um bom dia pro pessoal aí, marcar o teu rostinho. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Já estou aí numa caminhada de quase 2 anos na Garcia Moreno, mas como o Hélito mesmo já frisou, normalmente eu ficava na base, né, e a Cida que fazia essa questão das viagens, de atendimento de vocês aí presencial. Legal. Então, Daiane, obrigado. Daiane, com certeza, a Daiane, ela fica ali praticamente o atendimento permanente dela no ICMS para pessoal que atua ali no suporte online, na consultoria formal. A Daiane é uma pessoa do cotidiano de todos, né? Então, pode não conhecer o rostinho, talvez, né, Daiane? Mas o nome ali todo mundo conhece, com certeza. O Patrick, pessoal, o Patrick é consultor nosso também, atua na área de CMS, trabalha com produção aí de artigos e conteúdos para a gente, dá suporte para a área de outsourcing também da Garcia Moreno. Patrick, dá um bom dia para a turma aí. Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a esse evento maravilhoso que está acontecendo. Eu sou consultor junto com o pessoal aí, estou há mais ou menos 3 anos aí, dando suporte pro pessoal aí, beleza? Sejam bem-vindos. Legal, Patrick, obrigado. Nós temos o nosso amigo Vinícius, que eu já falo para vocês, marca esse rostinho aí, né? Porque o Vinícius vai passar a fazer parte também desse cotidiano. O Vinícius é uma conquista mais recente nossa. O Vinícius é o consultor pós-pandemia, né? Ele foi a primeira pessoa que entrou na consultoria fazendo entrevista de máscara, né? Então, o Vinícius é uma conquista recente nossa, nós temos muito orgulho de ter ele conosco, e com certeza também no dia a dia aí com vocês, ele mais cedo ou mais tarde vai estar sendo relacionado nesses projetos de alguns de vocês. Já tem alguns projetos aqui de algumas corporações dentro do escritório que ele faz parte, então essas pessoas já conhecem o Vinícius, outros ainda não têm tanta proximidade, né? Mas, gente, sem mais delongas, passado aí as apresentações, né? Nós temos um time que eu gostaria de cumprir para esse nosso encontro, e para que ele não fique muito cansativo, até porque é um tema objetivo, tá? Nós não estamos aqui para debater alguma coisa que seja tese, nós estamos aqui para tratar de um tema objetivo. Vocês sabem que o convênio 100, tá? Posso dizer assim para vocês que o convênio 100 provavelmente seja o convênio mais importante da estrutura tributária de ICMS no Brasil. Tá? Isso é uma visão particular minha. Depois a Cida, a Daiane, o pessoal vai dizer se de repente pode discordar de mim. Mas eu entendo que o convênio 100, quando a gente fala de custo de produção, quando a gente fala de impactos fiscais dentro do conceito de precificação de produtos, o convênio 100 é o cara mais importante. Por que isso? Porque ele adotou uma coisa chamada uniformização. Qual é a importância da uniformização tributária dentro do contexto fiscal no Brasil? Gente, vocês sabem, todos vocês aí leem com certeza matérias no dia a dia, né, falando de uma coisa chamada guerra fiscal.
que é a perturbação que existe tributária entre os entes federativos, né, entre os estados. E o convênio 100, ele foi muito importante porque ele veio trazer uniformização dentro do conceito tributário naquilo que era vinculado ao agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio hoje, ele é uma atividade globalizada. Vocês concordam comigo que, por exemplo, alguns insumos são importados, alguns insumos são específicos de fornecedores que estão em determinadas regiões do Brasil. Então, se você não tiver um sistema tributário que padronize, que dê padrões, né, a modelagem tributária, nós teríamos um problema interno no Brasil absurdo. Até porque nós sabemos aqui o quão difícil que são nossas legislações estaduais e o quão diferente elas são uma das outras, né? Então, prova disso, nós tivemos aí no estado de São Paulo, na virada de ano, né, mudança trágica lá de legislação de ICMS para produtores rurais e agroindústrias. Depois houve toda aquela revolução do sistema agro, de forma que o governador lá acabou voltando atrás depois, mas causou uma dor de cabeça extrema ao setor. Então a gente vê que o agronegócio, ele não pode ter condições, vamos dizer assim, de navegabilidade. Por quê? Porque é o seguinte, imagina, você lá na sua corporação, se nós temos aqui, eu sei que nós temos vários amigos aqui, até de áreas comerciais, né? Mas o que acontece? Imagina você fazendo um contrato esse ano para aquisições de insumos de produção rural, agropecuária, agrícola ou pecuária, para daqui 1 ano ou 2 anos, né? No agronegócio, ninguém trabalha com o amanhã, ele não é tão próximo assim. O amanhã, ele não é amanhã, não é o mês que vem. O amanhã é o ano que vem. Todo mundo trabalha com planejamento estratégico de longo prazo. Então, quando nós temos uma legislação que vem e diz o seguinte, olha, mudou a regra do jogo, mas mudou a partir de quando? Pronto, tem que analisar tudo. Se mudou a regra do jogo, pode ter mudado contratos que eu já assinei, pode ter mudado contratos que eu vou assinar, e aí eu tenho que passar a entender que impactos que existem nesses contratos. Porque o que envolve nisso? Dinheiro, nada mais que dinheiro, ou seja, o motivo de existência da sua corporação é dinheiro. Quer coisa mais importante do que isso, então? Pensando nisso, pessoal, a gente fez o Webinagro justamente para vocês entenderem o que é que efetivamente mudou, o que veio de novo, e a gente debater o que são esses impactos. Tá joia? Então, pessoal, vou passar a palavra à Cida. A Cida vai fazer um release rapidinho para nós sobre o convênio 100, e aí vai explicar o que é que ele tem hoje, o que ele traz para nós hoje, qual é a situação atual do convênio 100. Depois, a Daiane vai fazer para nós um release, vai dar para nós uma visão diferente em cima do que se tem hoje, o que é que vai vir de novo, quais são os impactos que trarão aí dentro daquilo que está compreendido na nova visão do convênio 100 para a partir de agora, né? E o Patrick depois vai finalizar para a gente exemplificando qual é o impacto efetivo de carga tributária, ou seja, o que vai mudar de forma consistente no nosso custo, ou seja, o que nós temos que repensar em termos de valores aí, em virtude desses impactos. Beleza, pessoal? Cida, seja bem-vindo, a palavra é sua. Oi, obrigada. Voltando aí, pessoal, então vamos falar um pouquinho do que é o convênio 100 de 97, né? O convênio 100 hoje e o convênio 52 de 91 são os dois convênios que eu acredito de maior importância para o agronegócio hoje no Brasil, né? O 52 de 91, ele traz a redução de base de cálculo para as máquinas e implementos agrícolas, e o 100, que traz a tributação diferenciada aí para os insumos agropecuários, né? Que são tão importantes aí para o agronegócio. Hoje, ou seja, desde 97, esse convênio ele vem trazendo redução de base de cálculo para a operação interestadual e de uma forma impositiva, né? O convênio na parte da operação interestadual, ele diz que todos os estados devem, né,
reduzir a base de cálculo nas operações interestaduais com os insumos agropecuários. E essa redução ela varia de 30% e 60%, né? Ou seja, o milho, por exemplo, a gente tem uma redução de 30% na operação interestadual. Os demais produtos como soja, como ração animal, né, fertilizantes, eles têm uma redução maior, ou seja, tem uma redução de 60%, né? Então, eu tributo 40% nas operações interestaduais. Já nas operações internas, esse convênio é autorizativo, ou seja, ele diz para os estados que os estados tanto podem reduzir a base de cálculo nas operações internas, quanto pode dar a isenção, né? Ou seja, isentar toda a operação. E hoje, o que acontece na maioria dos estados, das unidades da federação, nas operações internas a gente tem isenção. Salvo aqui no Paraná, que a gente tem diferimento, que também não deixa de ser uma desoneração do imposto, né? Ou seja, é uma postergação do imposto para a operação futura, ou seja, para quando o produto final sair da lavoura ou até mesmo da indústria, né? Porque eu tenho diferimento nos insumos, tenho diferimento na soja, no milho, nas operações internas, e aí tributo o produto final, né? O óleo de soja, de milho e assim por diante, né? Então, o convênio 100, ele tem essa, como eu diria para você, característica, né? Ou seja, a função dele é diminuir a tributação do agro, né? Diminuir até mesmo, de uma certa forma, a tributação dos alimentos também, né? Ou seja, porque se os insumos são isentos, né? Se eu não tenho ICMS nos insumos, logo o produto final, né, que é os alimentos, também vai ter uma tributação diferenciada e menor, né? Então, essa é a grande função do convênio 100, trazer a desoneração do imposto, né, para as operações com os insumos agropecuários, mas a longo prazo para o produto final também, né? Para o arroz, para o feijão, para a carne, né? Porque nós temos isenção na ração para os animais, né? Para os grandes animais. Então, a função desse convênio é essa. Cida, posso fazer uma observação? Claro. Pessoal, eu acho muito importante o seguinte, isso que a Cida falou, vocês vejam só, né? O convênio 100, ele vem estabelecer condicionantes, padronizando o sistema tributário para o agronegócio, com vistas a fornecer o quê? Um produto lá final, na gôndola, mais barato, tá? Porém, o que ele faz é reduzir. O efeito é esse, né? Quanto menos tributação você tiver no encargo. Mas como a tributação do produto final, depois, lá na indústria, concorda comigo, Cida? Acaba que na gôndola, o produto ele acaba tendo, obviamente, ICMS. E os estados viram que, vocês têm percebido aí, né? Que se a gente analisar o mercado, o agronegócio nos últimos 5 anos, esse mercado é o mercado que tem segurado a economia, tá? Desde em 2008, quando nós começamos a falar de crise no mundo, tá? O agronegócio é ele que tem sustentado no Brasil, por exemplo, balança comercial e todos os outros efeitos econômicos estão aí atrelados ao agronegócio. Vocês podem ouvir, vocês viram, por exemplo, que na pandemia, inclusive agora, né, recente pandemia, nós temos aí um efeito no agro, assim, extraordinário, as commodities em preços nunca antes vistos, né? E, obviamente, quando a gente fala que o Estado foi lá, assinou um convênio para favorecer um determinado setor, para que não haja uma carga tributária, como que os estados avaliam isso hoje? Eles estão falando assim, cara, nós estamos dando dinheiro de tributação de ICMS para a área do agronegócio, mas essa área está favorecida hoje pelo mercado. Está favorecido pelo mercado. Então, é uma área que, na visão dos governantes, não precisaria de apoio tributário,
tá? Pensando assim, já há algum tempo, principalmente nos últimos 3 anos, né, Cida, podemos dizer assim, vem havendo uma grande dificuldade nas reuniões do CONFAS para se conseguir a manutenção dos convênios. Sim. Ou seja, a maioria dos estados já não querem mais ou não queriam a manutenção do convênio 100, por exemplo. Tá? Isso ficou tão claro que no ano passado o convênio valia por 1 ano só, e em dezembro, quando ele vencia, né, Cida? Sim. Quando ele vencia agora em dezembro, a renovação que era esperada, tipo assim, será que agora vem pelo menos mais 1 ano, ou vem mais 2 anos? A renovação foi por apenas mais 90 dias, ou seja, aquele convênio renovado ali no final do ano, ele expira agora dia 31 de março. E já estava o mercado inteiro desesperado, com medo de que os estados efetivamente não renovassem ele. E aí eu digo para vocês, se os estados não renovassem o convênio 100 agora, ia ser trágico para o setor, trágico, porque haveria tributação exacerbada, tanto internas quanto interestaduais, e teríamos um problema agravante que a maioria dos estados brasileiros ainda não dão manutenção do crédito tributário para o contribuinte adquirente disso daí, ou seja, ia virar custo de produção assim inteiro o ICMS para produtor rural. Então, pessoal, que já vale a gente frisar de início aqui? Que essa renovação que nós tivemos agora, né, na semana passada, que é o motivo da geração agora desse nosso encontro de hoje, é justamente para debater o seguinte: olha, os estados foram lá, fizeram a renovação a semana passada, né, colocaram agora um prazo maior para que o setor sinta-se com maior segurança jurídica para suas operações, porque como eu disse lá no começo, o agronegócio a gente trabalha com longo prazo, né, planejamento estratégico de longo prazo. Quem está fazendo custo de produção, custo de aquisição de insumo, ele não está olhando o insumo que ele vai consumir hoje, não, ele está olhando o insumo que vai entrar para ele no estoque o ano que vem, 2022, 2023, né? Então é isso daí que está todo mundo de olho, então é longo prazo. Então agora nós tivemos uma prorrogação para 2025, opa, legal, os estados foram bonzinhos, colocaram uma prorrogação aí para os próximos 5 anos, né? Mas não é bem assim que as coisas ficaram, vieram novidades, e essas novidades que a gente vai estar a partir de agora falando com vocês. Então, Cida, passar para a Cida, que agora ela trata com vocês aí a renovação do convênio 100, que aconteceu através do convênio 26 na semana passada. Cida, pode continuar. Certo. Então, como o Érito falou, essa briga toda aí já vem de muito tempo, né? Os estados realmente não queriam fazer a prorrogação desse convênio. Aí alguns políticos, alguns deputados se juntaram, né? E pressionaram esses governadores para prorrogar esse convênio. E aí, na semana passada, foi publicado o convênio 26, né, de 2021, trazendo a renovação do convênio por mais 4 anos, né? Ou seja, até final de 2025. Porém, os estados falaram, tudo bem, nós vamos prorrogar, só que nós vamos tributar os fertilizantes. Vamos tributar os fertilizantes a partir de 2022, gradativamente, de 1% a 4%. Ou seja, então, a partir do ano que vem, nós teremos a tributação dos fertilizantes e das matérias-primas desses fertilizantes, né? Ou seja, essa tributação, ela vai passar de 1% a 4% até lá no final. Eles entraram num acordo, né? E disseram, se em 2025 a gente tiver um aumento da produção, né, da produção interna desses fertilizantes aqui dentro do Brasil, ou seja, se a gente deixar de importar tanto fertilizante, a tributação pode voltar ao que nós temos hoje em 2021, ou seja, pode voltar a ser isento de novo essas operações com esses produtos, tá?
Só que essa alteração, ou seja, a relação desses produtos todo, e essa tributação final que nós teremos a partir do ano que vem, perdoa, a Daiane que vai falar para a gente, tá bom? Daiane. Então vamos lá, pessoal. Vou dar sequência aqui, né? A Cida e o Wellington já fizeram uma introdução aí para nós do que é o convênio 100, da importância do convênio 100 no agronegócio, nas nossas atividades diárias, né? Nas operações internas, interestaduais. E o que esse convênio 26 trouxe de novidade para o convênio 100? O primeiro ponto importante que nós queremos frisar com vocês é essa revalidação. Então, houve a prorrogação dos benefícios, então, da redução de base de cálculo nas operações interestaduais e da isenção ou diferimento, né, nas operações internas, dependendo do estado, até 31 de dezembro de 2025. Porém, com as ressalvas que a Cida mesmo agora colocou. Então, os fertilizantes saem dessa regra, né, a partir de 2021, e somente os produtos como ração, sementes, defensivos, milho, quando destinado para alimentação animal, continuam na regra atual. Então, para esses produtos, o convênio 26 de 2021 só trouxe a revalidação do prazo. Então, permanece a redução de base de cálculo nas operações interestaduais e a isenção nas operações internas. Então, nós não teremos nenhum impacto, nem em questões de custo de aquisição da mercadoria ou na revenda desses produtos, a partir de 2000, semente, defensivos, o o alimento animal ou para a indústria de ração, esses não sofreram nenhuma alteração. Não haverá impactos com as alterações que o convênio 26 de 2021 trouxe ao convênio 100. Outro ponto importante que aí entra no que o Érito citou no começo, da questão do custo da aquisição e até dos contratos que talvez já foram firmados e aqueles que a gente vai firmar, porque a gente trabalha com safra, então nós já estamos pensando na safra de 2022. Então, o que nós precisamos se atentar agora quanto à aquisição de fertilizantes ou das matérias-primas, né, para fertilizantes. Em 2022, nas operações internas de importação, esses produtos começam a ser tributados gradativamente. Então, em 1 de janeiro de 2022, nós já temos 1% nas operações internas e nas operações de importações, que antes nós tínhamos o benefício, né, nas operações internas e de importação. E nas operações interestaduais, vai haver alteração da carga tributária. Então, alguns produtos houve o aumento da carga tributária e alguns produtos vai haver a diminuição gradativamente, tá? Então, não vou adentrar aqui na questão das cargas tributárias, que o Patrick vai dar exemplos para nós e vai trazer essas cargas tributárias, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês de observar essa nova tributação, essa nova carga tributária que nós teremos nos fertilizantes e nos insumos para fertilizantes, ou, por exemplo, o enxofre eu posso usar ele tanto como matéria-prima, como eu posso aplicar direto. Ele também está sofrendo alteração. Então, se eu fizer uma aquisição interestadual, eu vou ter que me atentar que vai mudar o percentual. Não vai ser mais o percentual de redução de base de cálculo que nós temos hoje, de 60%, ok? Então, Daiane, fica... Oi? Se a gente fosse fazer um acatado disso daí, então, para facilitar, vamos dizer assim, ou, obviamente, né,
pessoal, tudo que a gente fala aqui precisa entrar nos meandros de cada operação, porque isso envolve produtos, NCMs de produtos em cada um. O nosso objetivo aqui, a gente não consegue entrar nesse último nível, né? O nosso objetivo aqui é gerar o debate, a discussão, para que vocês transportem isso para dentro do teu cenário na sua instituição. Mas se a gente fizer um acatado meio que geral ali, da forma que a gente vê o convênio, nós poderíamos dizer assim, né? Que a princípio, aquilo que é fertilizantes ou matérias-primas utilizadas para fertilizantes, mudou a regra do jogo. Isso. Uhum. Mudou a regra do jogo. Então, olha, quem tem fertilizantes ou opera com matérias-primas para fertilizantes, as regras do jogo na esfera tributária mudaram. E elas serão aplicadas, conforme a Daiane falou, de forma progressiva. Ou seja, o jogo que nós temos hoje, até 31 de dezembro de 2021, não sofre qualquer alteração para nenhum produto. Para nada. Tudo que acontecer de fatos geradores de ICMS até 31 de janeiro de 2021, não acontece nenhuma alteração. Lembrando que fato gerador de ICMS, pessoal, é a circulação de mercadoria. Tá? Então tem gente que já recebi ontem uma consulta de uma pessoa que falou assim, não, Wellington, mas então nós vamos fazer o seguinte, eu já vou comprar os insumos, já vou mandar o dinheiro para o meu fornecedor que vai me entregar o ano que vem o produto, para eu não ter essa tributação. Eu falei, não mudou nada, porque o fato gerador de ICMS vai acontecer lá, né, quando da entrega do produto. Então, tipo assim, a questão financeira aí não faz a menor diferença dentro do âmbito do ICMS, tá ok? Aí, o que acontece? E a partir de 2022, ou seja, fatos geradores, circulação de mercadoria, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, ou seja, daqui 9 meses, né, por aí, a partir do 1º de janeiro do ano que vem, inicia-se a tributação para fertilizantes e respectivas matérias-primas de fertilizantes. Ok? Exato. Com isso, podemos dizer, então, o seguinte, que aqueles produtos que já fazem parte do convênio 100 e que não são fertilizantes e não são matérias-primas para fertilizantes, então, o convênio, igual a Daiane falou, ele só revalidou prazos. Ou seja, nossa vida segue normal no modelo de hoje, na carga tributária de hoje. Tá? Não temos impacto nenhum. Então, significa dizer que toda a nossa discussão agora, hoje, do momento aqui, é fertilizantes e respectivas matérias-primas. Então, a gente tem que deixar bem casadinho isso para lembrar que estamos falando de fertilizantes e respectivas matérias-primas. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco para vocês, que nós vamos trazer o rol que atingiu os fertilizantes aí na legislação, tá? Consequentemente, igual a Daiane falou, o que o governo fez, tá? O que o convênio, os governos, né, assinaram nesse convênio? Olha, a tributação nova que nós vamos ter pelo convênio 100, a partir do início da carga tributária, que é primeiro do ano que vem, né, é de 4% de carga tributária final. 4%, tá? Nas operações internas, né? É isso, Daiane? Nas operações internas, por exemplo. Hoje, vou dar um exemplo aqui, tá? Não tem como a gente falar de todo mundo, mas no Mato Grosso, por exemplo, as operações internas hoje são isentas. São isentas. E a legislação nova fala que vai ser 4%. Como as pessoas, tá? Jurídicas e pessoas físicas operam lá e tem essa perspectiva de nova tributação, então os governos foram bonzinhos, pessoal. Eles foram gente fina com a gente. O que eles fizeram? Eles criaram uma tributação progressiva. Ou seja, em 2022, vamos ter um desconto de 75%, né? Então, em vez de tributar 4%, a carga final vai ser de 1%. 2023, a carga vai ser de 2%. 2024, a carga vai ser de 3%.
E só então, a partir de 2025, é que nós teremos a carga integral. Lembrando que vale aqui uma conexão com aquilo que foi falado pela Cida lá no início, né? Que os estados aceitaram esse modelo de tributação desde que a indústria nacional aumente nesses próximos 5 anos a produção de fertilizantes aqui no Brasil em importe superior a 35%. É isso, né, Cida? 35% tá lá, né? Isso mesmo, 35%. 35%. Isso. Ou seja, quando chegar lá, se o Brasil tiver melhorado a sua indústria de fertilizantes e atingido essa meta de 35% de crescimento na produção nacional de fertilizantes, os estados concordaram em retroagir a tributação. Retroagir a tributação. Moral da história. O que eles fizeram nesse convênio com o FAS? Eles foram lá e disseram o seguinte: eu vou tributar vocês porque vocês não incentivam a indústria nacional. Vocês ficam só importando fertilizantes. Eu quero que vocês produzam fertilizantes no Brasil. Então, a partir de agora, você quer voltar à tua produção, você quer voltar a ter tua carga tributária beneficiada igual era em 2021? Legal, me prove até 31 de dezembro de 2025 que o setor aumentou a produção de fertilizantes. Olha só que interessante, pessoal. Ou seja, isso acaba sendo um fomento para o setor. O setor vai ter que se organizar para pensar em... eu não sou da área comercial, nós somos aí da área tributária, fiscal, né? Mas a gente trabalha com as corporações de vocês no dia a dia. E quando fala assim que tem que ter um crescimento mínimo de 35% dos fertilizantes na produção nacional, a gente não está falando de pouca coisa, né? Mas são 5 anos para que haja investimento e isso aconteça, né? Então, tá aí, inclusive, uma oportunidade de negócio. Beleza? Pessoal, seguindo nossa vida, Daiane, qual que é a continuidade agora? Me perdoa que eu entrei na conversa e atrapalhei o Coreto aqui, pessoal. Do que eu tinha que expor era esses pontos. Acredito que nós já podemos passar para o Patrick exemplificar. Maravilha, então, Patrick, está entregue nas suas mãos, meu caro. Apresenta para nós lá. Pessoal, o Patrick, ele fez a Daiane fez um material, depois o Patrick complementou, mas a Daiane desenvolveu uma tabela muito legal e o Patrick vai apresentar o material dele, vai apresentar essa tabela que vocês vão ter acesso através de uma matéria que ela já está disponível no nosso portal, tá? O Patrick vai explicar como que acessa e vocês vão ter uma tabelinha para facilitar tornar visual tudo isso que nós estamos falando, né? Patrick, por favor, meu caro. Vamos lá, pessoal. Vou apresentar para vocês aqui como é hoje. Hoje, 2021, o cenário que a gente tem. Eu peguei, tá aparecendo para vocês aí a tabela? Não, Patrick. Opa, parece que tá vindo. Foi tá o Excel. Tá vindo. Desceu o santo aqui. Isso, chegou. Eu peguei como exemplo aqui 3 estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, tá? O cenário que a gente tem hoje, 2021, aqui, a gente tem isenção nas operações internas do ICMS com esses produtos, no Mato Grosso do Sul, como a Cida disse, no Paraná a gente tem o diferimento do ICMS na operação interna. Na operação interestadual, com a matéria-prima desses produtos, a gente tem uma redução de base de cálculo aí de 60% para a matéria-prima. Para a operação interestadual com os adubos, os fertilizantes, ou seja, o produto final, a gente tem uma redução menor. Você está falando do Mato Grosso, né? Isso como o convênio ele é impositivo, a gente tem uma padronização aí de redução de base de cálculo para todos os estados. O que a gente tem mudança aqui, no caso, seria a redação, a forma que o estado expõe a redação para o contribuinte, tá? Para o cenário de 2022, essa tabelinha aqui, pessoal, eu vou mandar o link aqui no chat, é referente a uma matéria que o pessoal desenvolveu aqui, tá? Que o Hélito comentou. Para as operações internas, a partir do ano que vem, a gente passa a ter uma carga tributária equivalente a 1%.
Ou seja, a operação interna, a partir do ano que vem, a partir de janeiro de 2022, ela passa a ser tributada. A gente vai ter 1% de ICMS na operação. 2023, 2%, e assim progressivamente. Tá bom? Aliás, né, Patrick, vale uma ressalva aqui, pessoal, que nessa tabelinha aí, olha que interessante, nessa tabelinha a Daiane construiu para nós. A gente já tem os produtos já específicos, né? Isso, já está relacionados os produtos que estão contemplados na tributação. Então, vocês têm que saber, olha, se eu for comercializar, eu tenho que olhar os contratos que eu já tenho desses produtos para verificar quando que esses contratos serão cumpridos, para verificar se vai haver impacto tributário, né? Ou quando eu for fazer meus novos contratos, eu tenho que olhar essa tabelinha e verificar se esse produto está contemplado. Se está contemplado, você já tem que saber que vai haver uma carga tributária nova nesse produto, absorvendo esses efeitos aí, tá? Exatamente. Esses são os produtos que tiveram a alteração com a publicação do convênio 26 de 2021. O que não está aqui, continua da forma que está. Na operação interestadual aqui, a gente tem nos produtos importados, a matéria-prima importada, quando ela tiver sujeita a líquido de 4%, para 2022, a gente vai ter uma carga tributária equivalente a 2,20%. Nas operações interestaduais, a 7% da origem do Sul e Sudeste, a gente vai ter uma carga tributária aí de 3,10%, e nas demais operações interestaduais sujeita a líquido de 12%, a 4,60 a carga tributária. Isso para as matérias-primas, tá, pessoal? Para os produtos finais, quando ele for importado, ele tiver sujeito a líquido de 4% na operação interestadual, ele vai ter uma carga tributária equivalente a 3,10% de ICMS. Nas operações interestaduais, a 7% origem Sul e Sudeste, a gente vai ter aí a carga tributária de 4,68%, e nas demais operações com esses produtos, nas operações interestaduais com a alíquota de 12%, a gente vai ter uma carga tributária aí de 7,30%. Se vocês perceberem aqui, no final de 2025, tudo vai ser 4%, tá? Esse material eu mandei o link aí para vocês, está disponível lá no nosso portal, ele foi publicado dia 18/3, é um artigo explicando aqui as alterações que tiveram, e essa tabelinha aqui vai auxiliar bastante vocês aí no dia a dia. Tá bom, pessoal? Patrick, volta ali na tabelinha, por favor. Só para eu fazer um comentário. Então, para que haja total entendimento aí, vamos falar do produto ácido nítrico. Vou pegar o primeiro produto da relação ali, tá? Numa operação interna hoje, olha lá, que é o item 7.1, hoje o ácido nítrico, ele está operando com 0%. Isso, ele tem isenção. Isenção na operação interna, ou isenção num estado, diferimento no outro, ou seja, o efeito tributário é 0. Exato. Se você olhar para 2022, esse produto tem uma carga tributária final de 1%. Então ele já vai ficar 1% mais caro, ou analisado assim, um reflexo dentro do custo lá. 2023, 2%, 2024, 3%, 2025, 4%. Veja aí, aquela tributação progressiva. Beleza? Então, na operação interna, é até mais fácil vocês analisarem, porque é muito simples a conta. Vocês viram só? É progressivo de 1 em 1%, pronto. Tá? Já nas operações interestaduais, veja só o que aconteceu com o ácido nítrico. Tá? O primeiro grupo aqui é quando ele é matéria-prima, né? Isso, exatamente. Quando o ácido nítrico está no primeiro grupo, vocês podem ver que tem ácido nítrico 2 vezes, no primeiro grupo e no segundo grupo. No primeiro grupo é quando ele é matéria-prima, no segundo grupo é quando ele está como fertilizantes, né? No primeiro é matéria-prima para fertilizantes, né? Isso, para industrialização. E no segundo, exatamente. Na verdade é o seguinte, olha, o primeiro aqui é quando ele é destinado à indústria de fertilizante. Então, o benefício só acontece quando eu vendo o produto para a indústria de fertilizantes, tá? E o de baixo? No de baixo, eu posso vender para uma indústria de fertilizante, eu posso vender para um produtor rural que vai usar diretamente na roça já, né? Ou seja, então, essa é a destinação dele, né? Entendi, ou seja, a destinação para a indústria é uma, e a destinação para uso direto
na produção é outra, né? Entendi. Eu não sei se vocês perceberam aqui, o que eles fizeram, né? Hoje, na operação interestadual de 12, com a alíquota de 12, a gente tem uma tributação de 4,80, né, para o ácido nítrico, quando destinado à indústria, né, e o mesmo produto quando destinado a à indústria, ou seja, quando destinado direto à lavoura, eu tenho uma tributação de 8,40. 8,40. É bem mais caro, então, quando eu vendo direto para utilização na produção, do que exatamente. quando eu vendo para a indústria. Até mesmo porque ela vai ter saídas subsequentes, né? Vai ter maior tributação aí. Mas se vocês podem perceber, a partir de 2022, esses valores vão cair. Essa tributação cai, né? Ou seja, de 8,40 passa para 7,30, de 4,80 passa para 4,60 e assim por diante. Por que aconteceu isso? Porque para balancear a tributação, né? Ou seja, se os estados vão tributar dentro das operações internas, que antes era isenta, né? Então, eles chegaram à conclusão que para balancear essa tributação, vamos diminuir, então, a tributação da operação interestadual, né? E vamos acrescentar a tributação na operação interna. Então, se a gente observa, você vai ver que tem uma diferença aí. Ou seja, na verdade, o valor está diminuindo. Isso. A tributação está diminuindo. Exatamente, o impacto tributário está sendo reduzido a cada ano. Então, vocês vejam só, pessoal, que balaio de gato que é isso daqui. Olha só. Quando você tem uma operação, nas operações que você praticar de forma interna, você tem um acréscimo de tributação. Nas operações, porque a operação hoje ele é 0 e vai ser elevado para 4 até 2025. Nas operações interestaduais, em algumas situações ela é maior e vai sofrer redução. Então, veja, por exemplo, um ácido nítrico, se ele for importado, a alíquota de entrada e de consideração para a redução da base de cálculo é de 4%, concorda, Cida? Só que com a redução, ele hoje está em 1,60%. Esse cara aqui, por exemplo, vai ficar mais caro. Sim. Porque o efeito tributário hoje está menor do que 4%. Então, esse produto vai encarecer. Porque então, a ideia é diminuir a importação, né? Isso. A ideia é produzir mais internamente e diminuir a importação. Gente, se você olhar essa tabela aqui, se vocês observarem isso daqui, ficou claro que os estados vão fomentar a produção interna de fertilizantes. Vai ficar mais barato, tributariamente falando, vai ficar mais barato o produto nacional do que um produto importado. É lógico, né, pessoal? Existem outras discussões aí que não tá no nosso rol aqui. Ontem já falaram assim para mim, mas tem produto que só existe importado, não existe no Brasil. Legal, não tem o que fazer, né? Tipo assim, não vai cumprir nesse produto aí, ponto. Então, mas... para vocês verem que essa tabelinha que a gente montou, ela tem a finalidade, assim, de dar um apoio para vocês naquilo que vocês vão utilizar no dia a dia. O Patrick colocou a tabelinha, o link da tabelinha do acesso a esse artigo para vocês avaliarem, estudarem, tá? Dúvidas que vocês tiverem, acesse a nossa consultoria, vocês têm total apoio, os nossos usuários aí têm total apoio ao nosso serviço de consultoria, tá? E se até for necessário mais à frente, a gente volta a fazer outro webinar desse aqui, com as principais dúvidas e solicitação de esclarecimentos para a gente trazer e gerar um debate novamente em grupo. Beleza, meus caros? Vamos ver aqui como que tá aqui, se tem mais alguma coisa. Por hora, não. O que acontece? Até fizeram também um comentário comigo, será que não está muito cedo para falar desse assunto, né? Porque se os estados ainda vão regulamentar até final do ano e vai aplicar a partir de 2021, gente, volta àquela conversa, agronegócio é longo prazo. Ninguém faz planejamento estratégico de agronegócio pensando agora no meio do ano. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estão tratando das operações 2022. Beleza? Então, isso precisa ser tratado na instituição hoje. Agora é a hora. Beleza, meus caros? Agradeço ao Patrick pela exposição, ótima exposição, foi muito esclarecedor. Daiane, parabéns pela tua participação também. Cida,
Foi ótima a forma que você expôs, eu acredito que a gente colocou, e a ideia nossa aqui do contexto é fazer algo realmente informal e trazer para vocês aí em forma de bate-papo, tá? Pessoal, a gente adora receber críticas de toda a natureza, inclusive elogio também, não tem problema, tá? É com isso que a gente consegue melhorar para os próximos, ou saber até o que está bom para a gente manter. Então, se vocês gostaram, não gostaram, tiver algum comentário, por gentileza, vai lá no Facebook da Garcia Moreno, nas nossas publicações que falam sobre o webinar, ou aqui depois, aonde vocês acharem melhor, mas se manifeste, por gentileza. É muito importante para nós a questão de crítica quando a gente desenvolve algum trabalho em grupo, porque quando a gente faz alguma coisa bem personalizada para um cliente, né, o feedback é muito fácil. Quando a gente faz aqui num grupo, fica um pouco mais difícil da gente conseguir um feedback, tal, ter acesso a bater um papo direto com cada um de vocês. De qualquer forma, meu muito obrigado, a presença de vocês nos honraram. Gente, foi ótimo ter vocês aqui, um forte abraço, estamos à disposição, conte conosco. E vamos trabalhar agora, né? Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima.